Estamos aqui de novo, ponto a ponto. Um ponto está aqui, o outro é você, entendeu? Então participe conosco desse momento aqui com o nosso deputado federal Luiz Couto. Aliás, Luiz Lula Couto, porque todos nós somos Lula, entende? Esse ficou acertado, inclusive requerendo, quer dizer, cada parlamentar requereu a casa para exatamente incluir no seu nome político Lula. Então eu estou aqui com o deputado federal Luiz Lula Couto, do Partido dos Trabalhadores da Paraíba. E como eu falei de Lula, nós gostaríamos exatamente de ir nesse ponto. Exatamente nesse ponto. Que agora, mais uma vez, a justiça nos decepciona de forma espetacular. Marcado para terça-feira, para uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, analisar o pedido da defesa do Lula. E aí eu gostaria que o senhor falasse exatamente desse lamentável momento. Em primeiro lugar, nós verificamos de que houve uma ligação com a segunda instância, né, que tomou uma decisão de acatar o pedido, e aí se diz que aqui não poderia votar sem que isso pudesse acontecer, uma vez que a segunda instância ela estaria lá no Rio Grande do Sul, o que mostra a incoerência que tem com relação a segmentos do judiciário, né? Ou seja, muitas vezes as pessoas, quando estão fora do poder ou estão próximas a chegar ao poder, tem um discurso, né? Tem um discurso e depois, quando assume, esse discurso modifica plenamente. Aquela velha visão de que o poder corrompe. E ele corrompe se você não tiver uma boa formação familiar, se não tiver uma boa formação política, se não tiver uma boa formação religiosa, e se não tiver uma espiritualidade que dê consistência na sua vida. É isso que dá a coerência entre alguém que entra no poder e não se corrompe, e não se deixa corromper, ou não corrompe, de outros que, efetivamente, é triste essa situação. Ou seja, modificar um momento onde alguém pede para que haja uma votação de um habeas corpus para a libertação de Lula, e de uma hora para outra se modifica tudo, e se mantém lá uma decisão no judiciário com relação a um pedido também nos adiceu também para a liberdade dele. Ou seja, na realidade, e aí entra em recesso o judiciário, significa que só retorna no começo Do mês subsequente, significando. Eu espero que efetivamente possa repensar a situação. Não é possível, ou seja, alguém que está preso de forma injusta, sem ter prova, e o Fachin sabe, o ministro Fachin sabe que aquilo que foi a causa, que era o triplex não é de Lula, já foi decidido. A Justiça Federal aqui de Brasília já determinou que houvesse um leilão para que a OAS pagasse para uma empresa, foi penhorado e já foi feito o leilão. Então, significando que aquilo que era a pretensa prova não existe. E o próprio Moro, ele afirmou na sua decisão de que, mesmo não tendo encontrado, a Polícia Federal não tendo encontrado nenhuma prova, mas que ele, por convicção, ele iria julgar. O Supremo não pode julgar por convicção. Convicção é questão de fé, questão de adesão a um projeto. Não se pode fazer isso aqui. Espero que o Supremo possa repensar, e a turma possa, que está lá dirigida, possa decidir e retomar
e esse julgamento fazendo com que o nosso presidente Lula possa ser liberado para que ele possa trabalhar na perspectiva como outros candidatos estão fazendo na pré-candidatura, levando o debate, a discussão de uma proposta de governo. Enfim, nesse sentido, nós ficamos tristes e envergonhados com essa situação. E aí é uma violência que parte do pessoal, quer dizer, do ministro Fachin, eu vou falar o nome, o ministro Fachin, né, que é relator da tal Lava Jato, né, eu digo tal exatamente no sentido de que há um exagero extremo sobre essa tal de Lava Jato. Ele, quer dizer, passa pelo institucional, que deveria ser, e num caráter, eu acho até pessoal, e contraditório, o que o senhor já sinalizou aí, ao discurso da origem daquele ministro Fachin, quando da sua posse, entendeu? Ele, no discurso dele, naquela oportunidade, né, ele falava, inclusive, de que estava diante de um governo que tinha um zelo, que é o governo Dilma e Lula, um zelo com a Constituição, que não violara em momento algum a Constituição brasileira, e o que nós estamos vendo? O Fernando Henrique Cardoso já disse, olha, tudo que eu escrevi antes, né, vocês esqueçam. É preciso ter coerência. A coerência é fundamental na vida política, na vida religiosa, na vida, nos relacionamentos humanos. É nesse aspecto que nós consideramos. Agora, é claro que significa para uma decisão baseada em outra decisão, que o próprio mecanismo não permitiria que houvesse o julgamento, uma vez que o outro lá aceita discutir essa questão, mas a gente sabe da morosidade que tem quando é para julgar alguma coisa em favor de Lula. E a celeridade quando se é para julgar e condenar Lula por alguma outra ação. Então, essa história precisa mudar, o Brasil não pode ficar, e é preciso que o judiciário recupere essa confiança que o povo tenha muito grande no judiciário, e com o tempo vai diminuindo cada vez mais, como diminui também da atividade política. A gente sabe que pela ação de muitos que se vendem, se trocam, os que não se vendem nem se trocam são prejudicados, porque há uma mania da generalização no julgamento, né? Ou seja, um policial cometeu um crime, e aí a polícia cometeu o crime, né? Então a gente precisa agora trabalhar na perspectiva de dizer que Lula é livre, Lula é inocente, Lula deve ter aí todas as condições para que a população brasileira decida. O eleitor brasileiro vai definir se quer ele como presidente ou não. Deixe que o povo decida. A democracia é todos nós que somos do executivo, do legislativo, do judiciário, do Ministério Público, todos nós dependemos do Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito é para todos, não é para uma minoria que tem condição efetiva de se locupletar com os recursos públicos, e outros que ficam não tendo as políticas públicas que aqueles recursos deveriam determinar. Nessa semana, eu vi um pronunciamento do nosso líder, Paulo Pimenta, acerca de uma pessoa que cuidava lá daquele sítio, né? E que foram lá armados, pressionando. Até uma criança de 8 anos. Até uma criança de 8 anos, né? Sem ter a presença de um defensor público ou de um advogado. Isso prova que não querem respeitar a Constituição e rasgam
a Constituição, né, para atingir seletivamente alguns setores, enquanto outros são contemplados, não são presos, e aqueles que estão presos estão sendo também retirados, da prisão, sem muita necessidade de definição da comissão. Quer dizer, o próprio ministro, ele libera de forma monocrática muita gente. A gente está vendo isso aí. Então precisa perceber de que se toma providência. Quer dizer, ele próprio poderia tomar providência individualmente, como outros tomaram também. Então é preciso cuidar para que o Brasil possa recuperar o seu Estado democrático de direito e não viver nesse estado de exceção. O que me estranha, deputado, e aí nós não queremos apontar, né? Não é esse o sentido, é que existe o Conselho Nacional de Justiça. E qual é o papel do Conselho Nacional de Justiça em vendo, quer dizer, embora que cada ministro tenha a sua o próprio espaço institucional, né, de ação, quer dizer, é uma ação que ele leva para casa o processo, né, ele leva para casa, é a maior demonstração da individualidade que via de regra, pelo que eu vejo como repórter, quer dizer, o ministro, o juiz leva o processo para casa, ele pensa só ele e o próprio cérebro dele ali, quer dizer, aí a vez ou outra aí é que coloca para o plenário e tal, essa coisa, mas existe as turmas, como foi o caso agora, quer dizer, aí ele monocraticamente define o jogo, né, que é ali naquele momento, quer dizer, sem nem consultar, né, a composição de quem caberia, né, no caso do que nós estamos falando aqui, né, porque o Supremo tem o plenário, mas tem exatamente as turmas. E aí ele, por ser o senhor da relatoria, tem esse direito, e o Conselho Nacional de Justiça. Para que então nós instituímos o Conselho Nacional de Justiça? Olha, na realidade nós dizemos que o poder que emana do povo, e seu nome será exercido, e que esse povo precisa controlar, precisa estar acompanhando e criticando. Muitas vezes tem juízes que não aceitam crítica nem pressão, né? Ou seja, quem é público, quem é da atividade pública, está aberto para receber crítica, para receber também, ou seja, cobranças, etc. O fato é de que o judiciário, ou seja, é um poder que emana muito mais da vontade do indivíduo que pleiteia e também da pena de quem assina ou depende do parlamento, na questão de verificar as condições, e passa para a presidência da República designar, ou seja, nós devemos ter um sistema que mais próximo daquilo que acontece com o parlamento, que é o povo, o povo que nos controla. A casa 4 anos vota. Daqui. Então, na realidade, eu defendo, inclusive, que nós possamos ter como outros países, ou seja, um limite de tempo, definir o tempo que alguém pode ficar naquela atividade. Porque o que acontece normalmente é que só quando chega o tempo de que não, já pela idade não pode mais, né? E aí tem que se afastar, mas infelizmente o Brasil não está muito preocupado com essa situação. É preciso, toda vez que se pensa numa reforma do judiciário, uma reação profunda. É uma reação profunda. Então, eu acho que ninguém deve ter medo de ter isso aqui. Então, esperemos que o Brasil possa ter uma nova realidade e que possamos ter um judiciário livre como deve ser, um judiciário que possa analisar em cima das provas e tudo mais, e que efetivamente faça com que
a justiça seja destruída de forma equânime, sem seletividade, sem olhar para quem, mas olhar para os fatos que ensejaram aquela atividade e que foi motivo para o julgamento. Nesse aspecto, companheiro Chico, eu acho que é uma situação que nós estamos vendo no país como um todo. Né? Não depende só, um estado de exceção, e esse estado de exceção faz com que nós esquecemos muitas vezes daquilo que está na nossa Constituição. Ou seja, se a Constituição diz que alguém só pode ser preso ou em flagrante delito, ou então quando ele tiver transitado e julgado, ou seja, e isso foi rasgado, está lá, dizendo isso aqui. Ou seja, significa de que a Constituição ela é usada, né, quando interessa, e ela é abusada, quando interessa. Então, nesse sentido, nós precisamos ter mais uma sociedade mais consciente, mais provocativa de ações, uma sociedade que não perca aquilo que Dom Helder dizia, a ousadia e esperança, e que o Leonardo Boff chama de princípio esperança, e ele diz, no seu último livro, que é interessante, ele diz o seguinte: esse princípio esperança tem duas filhas. Uma delas é a indignação. O ser humano não pode perder a capacidade de se indignar. Indignação não é raiva, não. É você estar contra aquilo que é injusto. E você lutar para que aquilo seja reparado, aquela injustiça seja reparada. É a ação política, a ação ética, a ação como cidadania, para que de fato as coisas possam andar de acordo com aquilo que foi estabelecido na Constituição Federal. E a outra filha, é a coragem. É a coragem. E muitas vezes as pessoas se intimidam, ficam com medo, e o medo é a força que eu tenho e que eu dou para o meu opressor, para aquele que me esmaga, para aquele que não respeita os meus direitos. Então eu fico com medo e não luto para que aquele direito que eu tenho possa ser respeitado e não violentado. Então acho que nesse aspecto precisamos sim trabalhar. E eu digo, o país só poderá ser um país mesmo com um projeto de nação, porque nós não temos um projeto de nação, quando nós tivermos educação para todos, educação de qualidade para todos, educação da cidadania para formar cidadãos e cidadãs, todos, e também uma educação transformadora. Ao mesmo tempo, quando nós tivermos ciência, tecnologia e inovação, que ajude a gente a crescer, a desenvolver e a fazer a distribuição dos bens e dos recursos, e também o terceiro ou seja, também a questão da tecnologia, da ciência e da inovação, que é um elemento importante que o Brasil precisa retomar. Ciência é o segundo elemento, tecnologia, inovação, que é um elemento importante. E o Brasil está muito aquém daquilo que nós queremos que ele seja, que ele possa realizar isso aqui. Então, nós temos as organizações que nós temos nesse momento. Precisamos dar um salto de qualidade e é isso. Não esquecer da ousadia, esperança, que nós chamamos de utopia, Utopia, a levar a acreditar que é possível um mundo. Agora, às vezes, a gente procura uma utopia, acha que encontrou, Por exemplo, uma das coisas que a gente pensou, que chegando ao governo, que nós tínhamos conseguido o poder. E não é verdade, o poder não está só no governo, o poder está na sociedade, está no parlamento,
está no Judiciário, no Ministério Público, está em todas as forças, né? Esse poder, quando ele se articula no sentido de fazer um projeto de nação, aí cada um vai deixar as suas situações de querer só pensar no seu umbigo, na sua realidade, e começa a trabalhar pelo conjunto. Isso está muito aquém do que nós estamos fazendo. Então, às vezes nós temos algumas políticas que avançam, mas, infelizmente, as grandes políticas que nós temos que fazer, as grandes reformas que nós temos que fazer, nós vamos deixando cada vez mais e não fazendo aquilo que é papel, porque em os países que avançaram é que usam os mecanismos de participação popular. Nós temos muito a chamada democracia direta, a democracia, e esquecemos da democracia participativa, que é a participação do povo, que é o controle do povo, que é a cobrança do povo, e isso nós temos que ter uma sociedade organizada, com instrumentos, com mecanismos, para que quando um político errar, ela critique, tá? Quando o defensor público também, quanto um ministro fazer, quanto o presidente da República, o governador ou qualquer um errar, ela tem o direito de cobrar coerência, de cobrar que a pessoa possa agir cumprindo o que determina a lei maior da nossa Constituição. E o nosso programa aqui é ponto a ponto. Isso foi a Ana Feltrin que batizou o programa ponto a ponto. E um ponto é aqui, é o que nós estamos fazendo, e o outro ponto, dependemos de você. Então você curta, compartilhe, convide, para tornar exatamente um hábito que, aliás, é muito saudável, que é essa imprensa alternativa, que incomoda. Tanto incomoda que querem proibir até do seu uso pleno. Daí a gente também lutar aqui, tem a Comissão de Ciência e Tecnologia, que nós temos que estar vigilante, a Comissão de Direitos Humanos, que recentemente chamou um debate que aparentemente não é da Comissão de Direitos Humanos. E já que eu estou aqui com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, e é bom que se diga, mais uma vez presidente da Comissão de Direitos Humanos, porque não é a primeira vez que o deputado Luiz Lula Couto preside a comissão. Na verdade, ele está comandando mais uma vez a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E o senhor chamou um debate, em que a gente estava lá, teve a oportunidade de acompanhar, inclusive produzimos em reportagem, com entrevista com o senhor mesmo, as rádios comunitárias. É verdade. Eu gostaria que o senhor comentasse. Um dos problemas do Brasil é a não democratização dos meios de comunicação. Ou seja, porque hoje as comunicações estão nas mãos de poucas famílias que dominam, e que dominam e que agem como partidos. Esse golpe que aconteceu com o impeachment está identificado, quer dizer, o uso dos meios de comunicação a serviço de uma ideologia para tirar a presidenta Dilma, isso é claro que... E continua, a gente sabe da reação que tem quando se fala da democratização dos meios de comunicação. Aí diz, não, isso é intervenção, isso é contra a liberdade de expressão. Que liberdade de expressão? Que só uma parte tem. A liberdade de expressão é para todo mundo, Então, os meios de comunicação têm que ser espaço para todos, E aí, quando se tem a rádio comunitária, que é o rádio mais próximo da população, aí começam a reagir contra ela. Por quê? Porque o povo tem acesso, faz a denúncia, o povo participa do debate, o povo faz a comunicação, contribui, inclusive, para que a rádio possa continuar. E aí, como ela é muito próxima do povo, ela vai tirando a ligação de outras emissoras que são comerciais.
Aí elas começam a fazer a denúncia. Denúncia daquela rádio que está fazendo proselitismo político, proselitismo religioso, que não pode, não pode. E sem estrutura para funcionar, porque para isso tem que pegar os equipamentos, tem que comprar, ou seja, a energia, ou seja, o ambiente, o aluguel do espaço. Também o pagamento do operadores e tudo mais, né? Dos concertos e tudo mais, e não tem. E aí eles pedem que haja que haja publicidade no âmbito do município. Não, só pode ser apoio cultural. Apoio cultural. O apoio cultural não pode dizer, olha, ali naquela bodega, lá tem um produto que está tanto de valor, é bom e o mais barato, o valor é tanto, porque as pessoas vão lá comprar, não se faz isso na grande propaganda, ou seja, deixe de comprar lá negócio, você vai lá no supermercado e lá você vai ter aquele valor que vai ser dito, e as pessoas vão lá porque sabem que é aquele valor. Se ela sabe que tem um outro supermercado que compra e que vende mais barato, ela vai procurar. Embora ele depois, quando consegue ter a hegemonia, aí começa a crescer, a aumentar o preço, né? Então, nesse aspecto, as rádios comunitárias são fundamentais. Devemos mudar a legislação, dando as condições efetivas, para que ela, no âmbito que ela... No raio dela, que ela possa fazer propaganda, e ter a possibilidade de se programar, de melhorar as condições, enfim, o que prova de que nós temos ainda uma institucionalidade com relação às comunicações com 2 pesos e mais, nem 2 pesos, são múltiplos pesos contra as rádios comunitárias e a liberdade plena para que as emissoras, que são concessões públicas, né? Concessões públicas. E quando a concessão pública é dada, o governo, quando quer apresentar uma campanha, vai lá recurso. O recurso que nós pagamos. Ou seja, na realidade, as empresas da grande imprensa, toda ela também ou seja, financiada também por mídias do governo, dos governos do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, até do Ministério Público também, do Judiciário e também do Parlamento, que também faz as suas propagandas. Então nós achamos que é importante ter uma estrutura que tenha plena liberdade para que todos os segmentos possam participar, cada um com seus pensamentos, né? Respeitar a diversidade política, a diversidade ideológica, a diversidade cultural, a diversidade religiosa, enfim, é isso. E finalmente, ou seja, ser um espaço da cidadania, que infelizmente as emissoras grandes comerciais, elas não correspondem a isso que está lá na nossa Constituição. E ainda as nossas empresas estatais têm o controle do governo, impedindo que haja manifestações e que não possa ter manifestações daquela emissora fazer a cobertura, né? Porque proibido. Então, na realidade, ou seja, é um faz de conta da liberdade de expressão. E o senhor, exatamente ainda dentro desse assunto, o senhor anunciou, foi uma iniciativa sua, naquela audiência pública, de construir um seminário para aprofundar isso. Com certeza, vamos fazer esse seminário, que é muito importante, convidando todos, né? A única... nós tivemos aqui um momento ainda no governo para fazer uma ação em que todas as forças
de comunicação pudesse se encontrar. Foi a primeira Confecom. Confecom, a primeira Conferência Nacional de Comunicação. Infelizmente, ou seja... O que foi deliberado lá não foi. Não foi cumprido, não foi implantado. Então, isso se revela de que o poder que está hoje comandando as comunicações é um poder soberano, é um poder autoritário, é um poder que determina e que ajuda, inclusive, a eleger presidentes, né? Como foi o caso de Collor, mas depois também ajudaram a tirá-lo, né? Como também, ou seja, como ajuda a que golpes sejam dados, né? Desrespeitando a democracia, desrespeitando o Estado Democrático de Direito e desrespeitando a nossa Constituição. Eu tive assento na Confecom, na primeira conferência de comunicação realizada aqui em Brasília, aonde exatamente naquela oportunidade a ABERT simplesmente caiu fora. A ABERT caiu fora e depois ficou aqui pressionando exatamente para que as coisas não acontecessem. Então o que foi lá deliberado, ela não se concretizou e muito se deve aqui às articulações da ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, e quando nós estamos falando de rádio comunitária, inclui-se também a TV comunitária, viu? A TV comunitária também está nesse contexto, tá? O nome rádio, porque a rádio é em maior número, tá? Então a gente fica torcendo exatamente para que aconteça esse seminário, né? Para a gente, nessa situação que está aqui, com esse governo golpista, bem provavelmente o casamento deles com a ABERT é bem mais profundo. É bem mais profundo, tá? Entende? Então, como o senhor falou aqui na sua própria fala, quer dizer, quando Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma no governo, muitas coisas que haveriam de acontecer não aconteceram porque exatamente o seguinte, é uma construção que depende do parlamento. E por isso que toda vez que eu falo Lula 2018, eu puxo sempre para esse momento de dizer o seguinte, é preciso casar Lula presidente e de tal forma que no parlamento brasileiro essa coisa guarde um equilíbrio, porque nós estamos num Estado de direito, num Estado democrático, quem é do contra também tem a oportunidade de concorrer nas urnas, como o senhor disse, entendeu? E aí eu gostaria que o senhor reforçasse essa particularidade que é fundamental de que Lula 2018 tem que estar casado com o Congresso. Claro, claro. O fato de que o Lula tem dito, né, eu quero ser presidente, mas eu quero um Congresso que me ajude a fazer as mudanças que o Brasil necessita, né? E uma delas, ele fala de uma constituinte exclusiva que possa dar as condições para que haja uma participação popular. Ele fala do referendo revogatório, que é outro elemento para, ou seja, revogar direitos que foram retirados dos trabalhadores. A tal reforma trabalhista. Claro, então, e também fazer outros mecanismos de participação popular, que não seja só a participação nas conferências ou então no processo eleitoral. Tem que haver aquilo que era com os trabalhadores, com os servidores, né, que havia mesa de discussão, de avaliação, de decisão também, com relação a propostas salariais, a melhoria de condições do trabalho, e, infelizmente, esse governo golpista ele vai retirando cada vez mais esse direito. Agora, querendo vender o nosso pré-sal para as empresas multinacionais. Estão aí querendo que o nosso óleo, ao invés de ser refinado aqui no Brasil, dizendo que a Petrobras não tem condição de fazer, isso é conversa fiada. A Petrobras tem. O governo é que abaixou um decreto impedindo que a Petrobras faça isso, para entregar às empresas multinacionais que vão refinar o nosso óleo cru e vão vender para a gente aqui. Ou seja, é brincadeira isso que acontece, não dá para a gente aceitar. Ou seja, isso é a ação do governo. O governo quer isso mesmo. Porque o governo já
baixou uma medida provisória que dá anistia para as empresas de petróleo que vierem aqui tirar o nosso petróleo do pré-sal, que elas terão 30 anos sem pagar qualquer imposto de importação, imposto que é pago aqui na produção e imposto também de renda, porque elas vão ter 30 anos, serão mais de R$ 1 trilhão que nós perderemos, e quem serão os maiores prejudicados? O servidor lá, do município e a sociedade como toda, porque o município será prejudicado, o Estado será também, os estados serão prejudicados, enfim, mostrando. Então é importante, nesse momento, que nós tenhamos a decisão do Supremo para liberar Lula, e também o processo de revogação dessa decisão que foi feita em segunda instância, porque, na realidade, ele não poderia ser, porque a prova que eles colocavam como prova, essa não subsiste mais, não existe. Essa prova foi retirada, ela é da OAS, e a OAS perdeu num leilão para pagar as dívidas que tinha com a empresa que trabalhou para ela. Então, nesse aspecto, é preciso dar condição para que Lula seja candidato com plena liberdade e que o povo brasileiro possa dizer se ele deve continuar ou não na política, se ele deve ou não ser presidente da República. Não tenham medo do povo. O povo é soberano. É o povo que é o nosso patrão. E é ele que deve decidir o que é melhor para o país e não as estruturas que foram criadas e que não correspondem a essa vontade popular. O programa é ponto a ponto, tem começo, meio e fim. E o pessoal está lá que levanta a mão dizendo que já chegou ao fim. Entendeu? Eu nem percebi, que cheguei ao fim. Aqui, diante desse momento aqui tão importante, a gente pede exatamente o seguinte, que você continue aí compartilhando, para levar esse nosso ponto muito mais longe do que o ponto a ponto, ora posto aqui. Mas antes de terminar, eu não posso estar conversando exatamente com um deputado da Paraíba e não falar das festas juninas. Como é que anda essa coisa lá? Porque a Vigília fez uma festa junina pro Lula lá, Lulina, entendeu? E como é que está lá a Paraíba, que inclusive Campina Grande é a capital do forró? O maior São João do mundo. Mas Pernambuco disse que Caruaru é o melhor São João do mundo. Aí aquela disputa lá, e agora tem vários lugares onde tem. Mas o programa é ponto a ponto, tem ponto para começar e tem ponto para terminar também. Então é isso. Nesse sentido a gente tem que respeitar também, porque tem outras atividades. Mas o importante é que a festa de São João é uma festa que chama a atenção. São Pedro, o mês de junho lá, para muitos é conhecido, o mês de São João. Não diz mês de junho, não, mês de São João. Que também quem reclama muito é Santo Antônio, porque é o primeiro que aparece, Depois vem São João, depois São Pedro, São Paulo, enfim, toda essa luta do povo, que é muito religioso, a fogueira, a canjica, a pamonha, o forró, os cantores que vão, o forró pé de serra, que é aquele que é uma sanfona, um triângulo, um zabumba para fazer, que é uma festa que o povo gosta muito. E as quadrilhas que são organizadas, do povo dançando, embora muitas vezes eles usam a quadrilha é muito mais aquela quadrilha popular. Hoje parece um desfile. Envolveram mais detalhes. Um desfile de escola de samba, Mas é isso, o povo gosta mesmo de coisa bonita. Coisa bonita e tem todo o direito. E coisa bonita, Lula 2018. Lula livre, Lula inocente, Lula presidente.